Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 2. O quintal do açougueiro. A princípio, Perry não olhou colina abaixo, em direção ao ponto onde iria cavalgar, aonde deveria ter ido com Hunt naquela manhã. Em vez disso, sentou-se em sua cela na beirada dos carroções e encarou qualquer outro lugar, embora olhar para qualquer ponto lhe desse vontade de vomitar. Era como levar uma martelada na barriga. Martelada. 19 novas sepulturas no topo de uma colina baixa a leste. 19 homens de 2 rios que jamais veriam suas casas de novo. Era raro um ferreiro ter que ver gente morrer por conta de suas decisões. Pelo menos os homens de 2 rios tinham obedecido às suas ordens. Do contrário, teria havido mais covas. Martelada. Retângulos de terra recém-revolvida também cobriam a colina seguinte acima daquela, com quase 100 homens de Mayenne e mais alguns cairrianos que tinham ido morrer nos poços de Dumai. Não importavam as causas ou os motivos. Aqueles homens tinham seguido Perry em Aibara. Martelada. As escarpas salientes a oeste pareciam túmulos sólidos, talvez 1000 ou mais. 1000 Aiel enterrados de pé, para ver todas as alvoradas. 1000. Alguns eram donzelas. Os homens mortos já lhe embrulhavam o estômago, mas as mulheres o fariam querer sentar e chorar. Tentava dizer a si mesmo que todos tinham escolhido estar ali, e que tinham que estar ali. As duas coisas eram verdade, mas ele é que dera as ordens, e isso o tornava responsável por aquelas lápides. Não Rand, não as Aes Sedai. Ele. Os Aiel vivos só tinham parado de cantar por seus mortos pouco tempo antes. Canções inquietantes, entoadas em partes, e que não saíam mais da cabeça. A vida é um sonho que não conhece sombra. A vida é um sonho de lamento e de dor. Um sonho do qual rezamos para acordar. Um sonho do qual acordamos e partimos. Quem dormiria com a nova aurora à espera? Quem dormiria quando os ventos doces sopram? Um sonho termina quando um novo dia chega. Um sonho do qual acordamos e partimos. Eles pareciam encontrar conforto nessas canções. Perrin também desejava poder encontrar conforto, mas, até onde sabia, os Aiel de fato não viam diferença entre estar vivo ou morto, e isso era loucura. Qualquer homem são desejava viver. Qualquer homem são fugiria de uma batalha o mais depressa possível, com toda a força possível. Galope jogou a cabeça para trás, as narinas inflando com o cheiro que vinha do chão. E Perrin afagou o pescoço do castanho. Aran sorria enquanto encarava a visão que Perrin tentava bloquear. O rosto de Loyal estava tão inexpressivo que poderia ter sido esculpido em madeira. Seus lábios se moveram, devagar, e Perrin pensou ter ouvido. Luz. Que eu nunca mais veja coisa assim. Respirando fundo, forçou os olhos a acompanharem os dele até Poços de Dumai. De certa forma, não era tão ruim quanto as lápides, pois conhecia algumas daquelas pessoas desde pequeno. Mesmo assim, tudo desabou dentro dele ao mesmo tempo, como se o aroma em seu nariz se transformasse em sólido e o golpeasse bem no meio dos olhos.
As lembranças que queria esquecer o arrebataram. Os poços de Dumai já eram um local de morte, de extermínio. Mas agora era pior. A menos de 1 milha de distância, os destroços chamuscados dos carroções jaziam ao redor de um pequeno arvoredo, quase escondendo as cumeeiras de pedras baixas dos poços. E, ao redor, um turbulento mar de negrume, com corvos, urubus e abutres às dezenas de milhares, arrastando-se em torvelinho e se aprumando de novo, ocultando a terra destroçada. Destroços pelos quais Perrin era mais do que grato. Os métodos dos Ashaman tinham sido brutais, destruindo carne e terra com igual imparcialidade. Morreram mais Shaido do que seria possível enterrar em poucos dias. Não que alguém fosse se dar ao trabalho de enterrá-los. E os abutres se refestelavam, assim como os corvos e os urubus. Os lobos mortos também estavam lá embaixo. Perrin queria enterrá-los, mas essa não era a conduta dos lobos. 3 corpos de Aes Sedai tinham sido encontrados. A canalização fora ineficaz para salvá-la das lanças e flechas em meio à insanidade da batalha. E meia dúzia de guardiões também tinham sido mortos. Estavam enterrados na clareira perto dos poços. Os pássaros e os mortos não estavam sozinhos. Longe disso. Ondas de penas negras se erguiam em volta de Lord Dobraine, Tarbuin, e de mais de 200 homens de seu exército de Caerhien, assim como do Lord Tenente Ravien Nureli, com tudo o que restava dos seus homens de Mayene, e os guardas vigiando os guardiões. Os Con, ostentando 2 diamantes brancos sobre um fundo azul, distinguiam os oficiais caerrienos, todos exceto o próprio Dobraine, e as armaduras vermelhas e as lanças com flâmulas vermelhas faziam um espetáculo magnífico em meio à carnificina. Mas Dobraine não era o único que tapava o nariz com um pedaço de pano. Aqui e ali via-se algum homem se inclinando na cela, tentando esvaziar o estômago já vazio. Mas Rinten, quase da altura de Rand, estava a pé, ainda em seu casaco negro com os dragões azuis e dourados subindo pelas mangas, e talvez mais uns 100 dos Ashaman. Alguns também vomitavam. Havia um sem número de donzelas trafegando pelas cenas borbotões, e mais Siswaiaman que caerrienos, homens de Mayene e Ashaman juntos, além de várias dezenas de sábias. Todos, supostamente, para caso os Shaido retornassem, ou caso algum dos mortos estivesse apenas fingindo, embora Pen achasse que qualquer pessoa que fingisse ser um cadáver estava bem próxima da loucura. Todos reunidos em torno de Rand. Perrin deveria ter estado lá embaixo com os homens de 2 rios. Rand perguntara por eles. Falara sobre como confiava nos homens de casa, mas Perrin não prometera nada. Ele vai ter que se contentar comigo, e ainda por cima atrasado, pensou. Dentro em breve, quando conseguisse se preparar para a visão do massacre no pátio de açougueiro lá abaixo. A diferença era que uma faca de açougueiro não retalhava a gente e era mais limpa que um machado, mais limpa que um abutre. Os Ashaman, com seus casacos pretos, se mesclavam ao mar de aves, morte engolida por morte, com os corvos e urubus que se avultavam e encobriam os outros. Mas Rand se destacava na camisa branca e esfarrapada que usava desde a chegada do resgate. Embora talvez mal precisasse de resgate. Perrin fez uma careta ao vermim bem perto de Rand, com seu casaco vermelho claro e calças justas. Aquele não era lugar para ela, nem para ninguém, mas Min permanecera ao lado de Rand desde o resgate. Mais até do que tem. De alguma forma, Rand conseguira libertar tanto a si mesmo quanto a mim, antes que Pen chegasse, ou os Ashaman. E Pen suspeitava que a jovem visse a presença de Rand como sua única segurança verdadeira. Às vezes, enquanto caminhava pelo abatedouro, Rand acarinhava o braço de mim, ou inclinava a cabeça como se falasse com ela,
mas não com toda a sua atenção. Nuvens escuras de aves se elevavam ao redor dele, as menores disparando para se alimentar em outro lugar, os abutres abrindo caminho com relutância, alguns se recusando a levantar voo, espichando os pescoços despenados, guinchando em desafio e andando para trás. De vez em quando, Rand parava e se debruçava por cima de algum corpo. Às vezes soltava fogo das mãos para abater abutres que não saíam do caminho. E a cada vez, Nandera, que liderava as donzelas, ou Sulim, a segunda no comando, discutiam com ele. Às vezes as sábias também discutiam, pelo jeito como puxavam o casaco de algum corpo, como se exibisse alguma coisa. Rand assentia e seguia em frente. Não sem dar umas olhadelas para trás, no entanto, e apenas até que outro corpo lhe chamasse a atenção. O que é que ele está fazendo? Inquiriu uma voz altiva aos joelhos de Perrin. Pelo perfume, soube quem era sem nem olhar. Majestosa e elegante, em um vestido de montaria de seda verde e uma sobrecapa de linho fino, ali estava Kiruna Nashiman, irmã do rei Paitar de Arafel, além de poderosa nobre por si só. Tornar-se a Aes Sedai nada adiantara para amainar seus modos. Distraído com a cena, Perrin não a ouvira se aproximar. Por que ele está lá embaixo? Não deveria estar. Nem todas as Aes Sedai no acampamento eram prisioneiras, embora as que não fossem se mantivessem afastadas desde o dia anterior, conversando entre si. Perrin suspeitava e tentando descobrir o que acontecera, no fim das contas. Talvez tentando descobrir alguma saída pela tangente. Agora estava circulando. Bera Harkin, outra verde, estava bem ao lado de Kiruna, uma mulher com jeito de fazendeira, a despeito do rosto etéreo e do vestido de lã fina. Mas em cada traço ostentava a mesma altivez de Kiruna. Essa fazendeira mandaria um rei limpar os pés antes de adentrar sua casa, e o faria num tom intratável. Juntas, ela e Kiruna tinham liderado as irmãs que foram até os postos de Dumai com Perrin. Ou talvez as duas alternassem a liderança. Não era muito claro quem estava no comando, o que não era incomum em se tratando de Aes Sedai. As outras 7 permaneciam juntas, não muito longe dali. Parecia uma alcatéia de leoas, e não de meras codorninhas, considerando seu ar de comando. Os guardiões estavam reunidos logo atrás e, se as irmãs demonstravam a mais absoluta serenidade, os guardiões eram totalmente francos em relação a seu sentimento. Eram homens diferentes entre si. Alguns usavam as capas furta-cor que pareciam encobrir certas partes do corpo, mas, fossem altos ou baixos, magros ou corpulentos, só de estarem ali parados era um retrato da violência contida por uma algema gasta. Perrin conhecia bem 2 daquelas mulheres, Verin Metwin e Alana Mosvani. Verin era da Aja Marrom, uma mulher baixa, corpulenta e às vezes quase maternal, ainda que de uma maneira distraída, e só quando não estava observando os outros feito um pássaro observando um verme. Alana, magra e de beleza sombria, embora andasse com os olhos um tanto cansados por alguma razão, era verde. Ao todo, 5 das 9 eram verdes. Uma vez, certo tempo atrás, Verin o aconselhara a não confiar demais em Alana. Conselho que ele seguia piamente. Não confiava em nenhuma das outras, incluindo Verin. Nem Rand confiava, por mais que na véspera elas tivessem lutado a seu lado, e apesar do que acontecera no final. O que Perrin ainda não tinha certeza se acreditava, por mais que tivesse visto. Cerca de uma dezena de Ashaman descansavam junto ao carroção, a quase 20 passadas de distância das irmãs. Um sujeito arrogante chamado Shard Gedwin estava na liderança daquela manhã, um homem de rosto rígido que bancava o valentão. Todos usavam um broche no formato de espada de prata na gola alta dos casacos,
e 4 ou 5, além de Gadwin, tinham um dragão vermelho e dourado esmaltado preso do outro lado. Perrin supôs que tivesse a ver com alguma espécie de graduação. Já vira ambos os símbolos em uns dos outros Ashaman. Não eram exatamente guardas, mas os homens estavam sempre perto de Kiruna e as outras, só descansando, e de olhos bem abertos. Não que as Aes Sedai demonstrassem reparar em sua presença, olhando de fora. Mesmo assim, as irmãs cheiravam a cautela, perplexidade e fúria. Parte disso só podia ser por causa dos Ashaman. E então, os olhos escuros de Kiruna lampejavam impaciência. Perrin duvidava de que tanta gente a deixasse esperando. Eu não sei, mentiu, dando outro tapinha no pescoço de Galope. Rand não me conta tudo. Ele entendia um pouco, ou achava que entendia, mas não tinha a menor intenção de contar a ninguém. Cabe a Rand revelar se quisesse. Cada corvo para qual ele olhava pertencia a uma donzela. Perrin estava convencido disso. Uma donzela Shaido, sem dúvida, mas ele não sabia que diferença isso fazia para Rand. Noite passada, Perrin se afastara dos carroções para ficar sozinho e, assim que o som das gargalhadas dos homens que riam por estarem vivos esvaneceu-se atrás de si, encontrou Rand. O dragão renascido, o homem que fazia o mundo estremecer, sentado no chão, no escuro, os braços envolvendo o corpo, balançando-se para a frente e para trás. Aos olhos de Perrin, a lua era quase tão boa quanto o sol, mas, naquele momento, ele desejou a mais completa escuridão. O rosto de Rand estava cansado e contorcido. O rosto de um homem que queria gritar, talvez chorar, e que resistia com cada fibra de seu ser. Qualquer que fosse o truque das Aes Sedai para evitar que o calor as afetasse. Rand e os Ashaman também o conheciam, mas o rapaz não o usava naquele momento. O calor da noite fazia frente a um dia de verão mais do que quente, e o suor escorria pela fronte de Rand aos borbotões, como pela de Perrin. Rand não olhou em volta, embora as botas de Perrin falhassem alto na grama morta, mas falou, com a voz rouca, ainda se balançando. 151, 151, Perrin. 151 donzelas morreram hoje, por mim. Eu prometi a elas, entende? Não discuta comigo. Cale a boca. Vá embora. Apesar do suor, Rand tremia. Não você, Perrin. Não você. Eu tenho que manter minhas promessas, entende? Eu tenho. Não importa o quanto seja doloroso. Mas também tenho que manter a promessa que fiz a mim mesmo. Não importa o quanto seja doloroso. Perrin tentou não pensar sobre os destinos dos homens capazes de canalizar. Os sortudos morriam antes de enlouquecer. Os azarados morriam depois. Sou sortudo ou azarado, tudo dependia de Rand. Tudo. Rand, não sei o que dizer, mas... O amigo parecia não ouvir. Balançava-se para frente e para trás, para frente e para trás. Izan, do ramo Jarra dos Aiel Sharein. Ela morreu por mim hoje. Shuond, do Miagoma Aresta da Espinha. Ela morreu por mim hoje. Ajirin, dos Shelan Darine. Não havia nada a fazer além de ficar ali de pé e escutar Rand entoar todos os 151 nomes, em uma voz que era como a dor sendo estirada até se romper, desejando que ele estivesse conseguindo se agarrar à sanidade. Rand estando ou não totalmente são. A verdade era que, se uma donzela lutando por Perrin tivesse sido morta em algum lugar ali embaixo, ele com certeza faria com que ela não apenas tivesse um enterro decente junto das outras na saliência, mas haveria 152 nomes naquela lista. E aquilo não era da conta de Kiruna.
nem aquilo, nem as dúvidas de Perrin. Rand precisava permanecer são, ou pelo menos o suficiente, e era isso. Que a luz permitisse. E que a luz me queime por pensar num assunto com tanta frieza, pensou Perrin. Pelo canto do olho, viu a boca carnuda da Aes Sedai se apertar por um instante. Kiruna gostava tanto de não saber de tudo quanto gostava de ser forçada a esperar. Ah, a mulher teria sido uma beleza imponente, só que o rosto estava acostumado a ter o que desejava. Não era petulante, apenas completamente segura de que seus desejos eram corretos, apropriados e necessários. Com tantos corvos e abruptos em um lugar só, de certo há centenas, talvez milhares, prontos para reportar o que viram ao Mirdraal. Não se esforçava para disfarçar a irritação. Falava como se Randy tivesse trazido cada uma daquelas aves até ali pessoalmente. Nas terras da fronteira, nós matamos esses bichos assim que os vemos. Vocês têm homens, esses homens têm arcos. Era verdade. Qualquer corvo ou abutre muito provavelmente era espião da sombra. Mas o asco brotou nele. Asco e fadiga. E para que o esforço? Com tantas aves, os homens de Dois Rios e Uzaiel poderiam disparar todas as flechas de que dispunham, e os espiões ainda assim reportariam o que viram. Na maioria das vezes, não havia como afirmar se o pássaro morto era espião ou só um pássaro voando para longe. Será que já não houve mortes demais? Haverá mais em breve. Luz, mulher. Até os Ashaman estão saturados. Sobrancelhas se ergueram entre o grupo de irmãs que os observavam. Ninguém falava com uma Aes Sedai daquela maneira, nem um rei ou uma rainha. Bera lançou um olhar de quem considerava erguê-lo da cela e dar um tapa em suas orelhas. Ainda olhando em direção ao massacre abaixo, Kiruna alisou as saias, mantendo o rosto frio e determinado. As orelhas de Loial estremeceram. O Ogier mantinha um respeito profundo, ainda que desconfortável, pelas Aes Sedai. Com quase o dobro da altura da maioria das irmãs, Loial às vezes se comportava como se uma delas pudesse pisar nele sem perceber, caso entrasse em seu caminho. Perrin não deu a Kiruna chance de falar. Era só dar um dedo a uma Aes Sedai que ela lhe tomava o braço inteiro e podia decidir tomar ainda mais. Vocês têm mantido distância de mim, mas tenho umas coisas para dizer. Vocês ontem desobedeceram as ordens. Se quiserem chamar isso de mudanças de planos, engatou Perrin quando ela abriu a boca, então chamem. Se acharem que vai melhorar as coisas. Kiruna e as outras 8 tinham recebido a ordem de permanecerem junto das sábias, bem longe da luta de fato, vigiadas pelos homens de Dois Rios e de Mayene. Em vez disso, pularam bem no meio do furacão, entrando onde os homens tentavam retalhar uns aos outros feito comida de cachorro, com lanças e espadas. Vocês levaram Ravi e Nurel e metade dos homens de Mayene morreram por conta disso. Vocês não vão mais poder ir para onde quiserem, sem o menor respeito. Eu não vou mais ver homens morrendo porque vocês de repente viram um caminho melhor e o tenebroso que carrega o que todos os outros pensam. Estão me entendendo? Terminou, fazendeiro? A voz de Kiruna soava perigosamente calma. O rosto que se virou para ele poderia ter sido esculpido em gelo negro, e ela cheirava a afronta. Mesmo do chão, de alguma forma, fazia parecer que o olhava de cima. Não era um truque de Aes Sedai. Perrin já vira File fazer o mesmo. Suspeitava que a maioria das mulheres soubesse fazer aquilo. Vou lhe dizer uma coisa, embora a mais fraca inteligência deveria ser capaz de concluir. Pelos 3 juramentos, nenhuma irmã podia usar o poder único como arma, exceto contra amigos das trevas e crias da sombra, ou em defesa da própria vida, a de seus guardiões ou de outra irmã. Poderíamos ter ficado onde você nos queria, observando até Tarmon-Gai'don chegar sem sequer podermos fazer qualquer coisa de eficaz.
não até que nós mesmos estivéssemos em perigo. Não gosto de ter que me explicar, fazendeiro. Não me obrigue a fazer isso de novo. Você está entendendo? As orelhas de Loial murcharam, e ele se empenhou bastante em manter o olhar fixo à frente, deixando claro que desejava estar em qualquer outro lugar que não ali, até mesmo com a mãe, que queria que ele se casasse. Aran estava boquiaberto e ele sempre tentava fingir que as Aes Sedai não o impressionavam nem um pouco. Jondin e Todd desceram da roda do carroção de forma um pouquinho displicente demais. Jondin tentou se afastar a passadas despreocupadas, mas Todd correu, olhando para trás por cima do ombro. A explicação soava razoável. Provavelmente era verdade. Não. Considerando outro dos 3 juramentos, era verdade. No entanto, havia brechas. Havia como não falar toda a verdade, ou ao menos contorná-la. As irmãs podiam muito bem ter se colocado em perigo para então usar o poder como arma, mas Perrin comeria as próprias botas se elas também não estivessem pensando que conseguiriam chegar a Rand antes de qualquer um. E só a luz sabia o que teria acontecido. Só a luz. Mas Perrin tinha certeza de que os planos delas não haviam incluído nada como o que de fato acontecera. Ele está vindo, disse Loial de repente. Olhem, Rand está vindo. Baixando a voz a um sussurro, acrescentou. Tome cuidado, Perrin. Para um Ogier, de fato era um sussurro. Aran e Kiruna de certo conseguiram ouvir claramente, e talvez até Bera, mas certamente ninguém além dos 3. Elas não juraram nada para você. Loial retornou a voz ao estrondo costumeiro. Acha que Rand me contaria o que aconteceu no acampamento? Para o meu livro? Ele estava escrevendo um livro sobre o dragão renascido, ou pelo menos tomando notas. Eu não consegui ver muita coisa depois que a luta começou. Loial permanecera ao lado de Perrin durante toda a luta, manejando o machado com um cabo quase da própria altura. Era difícil tomar nota de qualquer coisa enquanto se tentava proteger a própria vida. Quem ouvisse Loial talvez pensasse que ele sempre estava em algum outro lugar quando as coisas ficavam perigosas. A senhora acha que ele contaria, Kiruna Sedai? Kiruna e Bera se entreolharam e então, sem uma palavra, deslizaram com elegância até verem as outras. Loial ficou olhando as duas e soltou um suspiro. Um vento soprando em uma caverna. Você devia mesmo tomar cuidado, Perrin, disse, suspirando. Você é sempre tão afobado para falar as coisas. Loial soava como uma abelha do tamanho de um gato, em vez de um cão de guarda. Perrin achou que ele ainda podia aprender a sussurrar, se os dois passassem tempo suficiente perto das Aes Sedai. Porém, gesticulou para que o Ogier se calasse, para que ele pudesse ouvir a conversa. As irmãs começaram a falar no mesmo instante, mas nenhum som chegava aos ouvidos de Perrin. Elas claramente tinham erigido uma barreira com poder único. E aquilo também ficou claro para os Ashaman. Os homens que estavam descansando se levantaram uma fração de segundo, todas as fileiras atentas às irmãs. Nada revelava que tinham agarrado Saidin, a metade masculina da fonte verdadeira, mas Perrin poderia apostar galope que tinham. Pelo olhar de desprezo de Gadwin, o homem também estava pronto para usá-lo. Fosse qual fosse a obstrução que as Aes Sedai tinham erguido, deviam ter baixado. Elas uniram as mãos em silêncio, virando-se para a encosta. Os Ashaman trocaram olhares até que, por fim, Gadwin fez um aceno e todos retornaram à aparente indolência. Gadwin parecia decepcionado. Rosnando com irritação, Perrin virou-se e olhou para além dos carroções. Rand vinha subindo a encosta de braço dado com Min, afagando-lhe a mão e conversando com ela. Em dado momento, jogou a cabeça para trás e riu, e a jovem fez o mesmo, balançando os cachos escuros que pendiam por sobre seus ombros.
Pareciam um camponês e sua namorada. Exceto pela espada que Randy trazia presa ao cinto, às vezes correndo a mão pelo longo cabo. E exceto por Tem, que vinha em seu encalço. E pelas sábias imediatamente atrás. E os círculos de Siswa, Ayaman, Cairrienos e homens de Mayene que completavam a procissão. Que alívio não ter que cavalgar até aquela ruína, afinal. Mas teria que avisar Randy sobre todas as confusões que vira naquela manhã. O que faria se Randy não lhe desse ouvidos? Randy mudara desde que saíra de Dois Rios, e mais ainda desde que fora elevado por Coirin e aquele bando. Desde que fora levado por Coirin e aquele bando. Não, ele tinha que estar são. Quando Randy e mim adentraram o círculo de carroções, a maioria da procissão permaneceu do lado de fora. Bem, os dois também não estavam sozinhos. Traziam um belo grupo de escolta. Tem vinha à sombra de Randy, naturalmente. Um homem escuro de nariz meio adunco que Perrin supunha que a maioria das mulheres considerasse bonito. Um bom número de donzelas dispensara 2 ou 3 olhadelas a ele. Eram bem ousadas em relação a esse tipo de coisa. Assim que Tem adentrou, olhou para Gedwin, que balançou a cabeça no movimento mínimo. Uma careta se formou no rosto de Tem, desaparecendo tão rápido quanto surgira. Nandera e Sulin vinham logo atrás de Randy, a mesma distância, claro, e Pen se perguntou por que não teriam trazido mais 20 donzelas. Elas quase não deixavam Randy se banhar sem colocar donzelas de guarda na banheira, pelo que Perrin percebia. Não entendia por que Randy aguentava aquilo. Cada uma levava a chufa enrolada nos ombros, com o cabelo bem curto e só um rabo de cavalo nas costas. Nandera, uma mulher magra e musculosa, com o cabelo mais grisalho que loiro, mas as feições duras conseguiam ser bem apessoadas, talvez até bonitas. Sulin, magra, de pele curtida e cabelos brancos, fazia Nandera parecer bela e quase delicada. As duas também olharam os Ashaman, sem dar muito na vista. Então perscrutaram os dois grupos de Aes Sedai da mesma forma circunspecta. Os dedos de Nandera se remexeram na linguagem de sinais das donzelas. Não foi a primeira vez que Perrin desejou entender aqueles gestos. Mas uma donzela abriria mão da lança para se casar com um sapo antes de ensinar a linguagem de sinais a um homem. Uma donzela que Perrin não notara antes, que estava acocorada em um carroção a poucos passos de Gedwin, respondeu da mesma forma, e também outra que até aquele instante brincava de cama de gato com uma irmã de lança perto das prisioneiras. Ames entrou com as sábias e as levou para um canto para deliberar com Sorilea e algumas poucas das que tinham permanecido nos carroções. Apesar do rosto jovem demais para os longos cabelos brancos, Ames era uma mulher importante, a segunda entre as sábias depois de Sorilea. Não usava nenhum truque do poder único para blindar suas conversas, mas 7 ou 8 donzelas a circundaram de imediato e começaram a cantar baixinho. Umas sentadas, umas de pé, outras agachadas, cada uma para si mesma, todas de modo muito casual, para quem fosse idiota. Perrin tinha a impressão de que suspirava bastante desde que se envolvera com as sábias e a Aes Sedai. Com as donzelas também. Ultimamente, as mulheres pareciam lhe dar nos nervos. Dobraine, Ravien, guiando seus cavalos e seus soldados que vinham na retaguarda. Ravien, enfim, vir uma batalha. E Perrin se perguntava se o homem estaria tão ansioso para ver a próxima. Mais ou menos da mesma idade de Perrin, ele não parecia tão jovem quanto 2 dias antes. Dobraine, com a frente do cabelo comprido e quase todo grisalho, e a parte de trás raspada à moda dos cairrienos, definitivamente não era jovem, e ontem, sem dúvida, não fora a sua primeira batalha, mas, verdade fosse dita, também parecia mais velho, além de mais preocupado. Ravien também estava preocupado. Seus olhos buscavam os de Perrin.
Em outro momento, teria esperado para ver sobre os que os dois queriam conversar, mas escorregou para fora da cela, jogou as rédeas de galope para Aram e foi até Rand. Outros tinham chegado antes dele. Apenas Sulin e Nandeira estavam em silêncio. Kiruna e Bera tinham se remexido no instante em que Rand adentrara a área dos calções, e, à medida que Pen se aproximava, Kiruna ia dizendo a Rand em um tom imponente: Você recusou o cura ontem, mas qualquer um poderia ver que ainda sente dor, mesmo se a Lana não parecesse prestes a... Ela parou de falar quando Bera tocou seu braço, mas prosseguiu, quase sem pausa. Talvez esteja pronto para ser curado agora? Mas pelo tom parecia que perguntava: Talvez você tenha recuperado o juízo? A questão das Aes Sedai deve ser resolvida sem mais demora, cara carne, disse Ames em um tom formal, por cima de Kiruna. Elas devem ser entregues aos nossos cuidados, Rand Altor, acrescentou Sorilea, na mesma hora que Ten se pronunciou. O problema das Aes Sedai não precisa ser resolvido, Milord Dragão. Meus Ashaman sabem como lidar com elas. Poderiam ser facilmente confinadas na Torre Negra. Seus olhos escuros e meio oblíquos tremularam em direção a Kiruna e Bera, e Pen percebeu, chocado, que Ten se referia a todas as Aes Sedai, não apenas as que tinham sido feitas prisioneiras. Inclusive, embora Ames e Sorilea encarassem Ten de senho franzido, os olhares que dirigiam as duas Aes Sedai implicavam o mesmo. Kiruna sorriu para Ten e para as sábias, um sorriso fino, adequado a seus lábios. Talvez fosse uma fração mais duro quando direcionado ao homem de casaco preto, mas Kiruna ainda não parecia perceber a intenção dele. Bastava que o homem fosse quem fosse, o que fosse. Diante das circunstâncias, disse com frieza, estou certa de que Koyen Sedai e as outras me darão uma promessa verbal. Não há necessidade de preocupação. Outros começaram a falar todos ao mesmo tempo. Essas mulheres não têm honra, soltou Ames com desdém, e desta vez ficou claro que incluía todas. Como pode a palavra delas significar alguma coisa? Elas são Dat Zang, completou Sorilea soturna, como se proferisse uma sentença, e Bera franziu o senho para ela. Pen achou que fosse algo na língua antiga. Mais uma vez, a palavra quase parecia algo que ele devesse reconhecer. Está escrito mais, mas pelo jeito deveria ser mais, hein? Mas não sabia por que aquilo fez as Aes Sedai fecharem a cara. Ou por que Sulin, de repente, assentiu em concordância com a sábia, que prosseguia feito um pedregulho rolando colina abaixo. Elas não merecem nada de melhor do que qualquer... Milord Dragão, interveio Ten, como se insistisse no óbvio. O senhor sem dúvida vai querer que as Aes Sedai, todas elas, fiquem sob o comando daqueles em quem confia, que sabe que podem lidar com a situação, que estão mais bem... Chega! Gritou Rand. Todos se calaram ao mesmo tempo, mas as reações foram bem diferentes. Ten ficou pálido, embora cheirasse a fúria. Ames e Sorilea trocaram olhares e ajustaram os chales quase sincronizadas. Seus odores também eram idênticos e equipararam-se às expressões de pura determinação. Elas queriam o que queriam e pretendiam ter, fosse o que fosse, e não importava o que o cara carne quisesse. Kiruna e Bera também trocaram olhares, numa conversa tão óbvia que Pen desejou poder decifrá-los com seu nariz, como seu nariz decifrava os odores. Seus olhos viam duas Aes Sedai serenas, no comando de si mesmas, e de qualquer coisa que desejassem comandar. Mas o nariz farejava duas mulheres ansiosas e com certo medo. De Ten, ele tinha certeza. As duas ainda pareciam pensar que podiam lidar com Rand, de um jeito ou de outro, e com as sábias. Mas Ten e os Ashaman tinham posto o medo da luz dentro delas.
Min deu um puxão na manga da camisa de Randy. Ela andara observando todo mundo ao mesmo tempo, e seu perfume era quase tanta preocupação quanto o das irmãs. Randy acariciou a mão dela, enquanto cravava os olhos em todos os outros, incluindo Perrin, que abriu a boca. Todos no acampamento estavam olhando, desde os homens de Dois Rios até as Aes Sedai prisioneiras, embora apenas uns poucos Aiel estivessem perto bastante para ouvir alguma coisa. O povo podia olhar Randy, mas tendia a também tentar manter distância dele, se fosse possível. As sábias vão cuidar dos prisioneiros, disse Randy, por fim, e Storileia de súbito exalou tamanho odor de satisfação que Perrin teve que esfregar o nariz com força. Tem balançou a cabeça, exasperado. Mas Randy se virou para ele antes que o homem pudesse protestar. Tem enfiar o polegar sob a fivela do cinturão. Um dragão gravado e dourado, e suas juntas estavam brancas por conta da força. A outra mão alisava o cabo da espada de couro escuro de javali. Os Ashaman estão aqui para treinar e recrutar, não para montar guarda. Ainda mais vigiando as Aes Sedai. Os pelos da nuca de Perrin se eriçaram quando ele percebeu o aroma que Randy exalava quando olhava para Tem. Ódio e com um toque de medo. Luz. Ele precisava estar são. Tem assentiu com a cabeça, num movimento curto e relutante. Como ordenar, Milord Dragão? Min, incomodada, encarou o homem de casaco preto e se aproximou de Randy. Kiruna cheirava alívio, mas, com uma última olhadela para Bera, encheu-se de teimosia e confiança. Essas mulheres Aiel são bastante valiosas. Algumas poderiam ter ido bem, se tivesse ido para a torre. Mas você não pode simplesmente entregar a Aes Sedai nas mãos delas. Isso é impensável. Bera Sedai e eu vamos. Randy ergueu a mão e a mulher parou de falar no mesmo instante. Talvez tivesse sido o olhar dele, feito uma pedra cinza azulada. Ou talvez fosse o que aparecia com a clareza pela manga rasgada. Um dos dragões vermelhos e dourados que lhe circundavam o antebraço. O dragão cintilava à luz do sol. Você jurou lealdade a mim? Os olhos de Kiruna se arregalaram como se algo a tivesse acertado bem na boca do estômago. Depois de um instante, ela sentiu, mesmo que a contragosto. Parecia tão descrente agora quanto no dia anterior, quando se ajoelhou ali diante dos poços, no fim da batalha, e jurou, sob a luz e por sua esperança de salvação e renascimento, que obedeceria ao dragão renascido e o serviria até que a última batalha começasse e terminasse. Perrin compreendia o choque. Mesmo sem os 3 juramentos, se Kiruna tivesse negado, Perrin teria duvidado de suas próprias lembranças. 9 Aes Sedai ajoelhadas, as feições consternadas com o que saía de suas bocas, exalando um odor de incredulidade. Naquele exato instante, a boca de Bera estava contraída, como se ela tivesse mordido uma ameixa podre. Um Aiel juntou-se ao pequeno grupo, um homem alto, mais ou menos da altura de Randy, de rosto curtido e mechas grisalhas nos cabelos escuros e vermelhos, que assentiu para Perrin e tocou de leve o braço de Ames. A mulher talvez tenha apertado a mão dele por um instante como resposta. Huark era seu marido, mas esse era o máximo de carinho que os Aiel demonstravam na frente dos outros. Ele também era chefe do clã dos Aiel Tardad. Ele e Gaul eram os únicos 2 homens que não usavam a faixa do Siswai-Aman na cabeça. Desde a noite anterior, ele e 1000 lanceiros tinham saído para a vigia. Um homem cego, longe dali, poderia ter sentido a rigidez em torno de Randy, e Huark não era nenhum idiota. Será que esse é o melhor momento, Randy Altor? Quando Randy fez um gesto para que ele falasse, o homem prosseguiu. Os cães Shaido ainda estão fugindo para o leste o mais rápido possível. Vi homens de casaco verdes a cavalo rumo ao norte, mas eles nos evitaram e você disse para deixarmos que fossem, a não ser que causassem problemas. Acho que estavam caçando qualquer Aes Sedai que tivesse escapado.
Tem muitas mulheres com eles. Os frios, os frios olhos azuis se voltaram para as duas Aes Sedai, planos e rígidos como uma bigorna. Em outros tempos, Huarc caminhara com leveza entre as Aes Sedai. Qualquer Aiel fizera o mesmo. Mas isso terminara no dia anterior, quiçá antes. Boa notícia. Eu daria qualquer coisa para pegar Galina, mas ainda assim é uma boa notícia. Rand tocou outra vez o cabo da espada e soltou a lâmina na bainha escura. A ação parecia inconsciente. Galina, uma vermelha, estivera na liderança das irmãs que o aprisionaram e, por mais que hoje Rand parecesse tranquilo em relação a ela, ontem estava enfurecido com sua fuga. Mesmo agora, sua calma era gélida, do tipo que podia encobrir a ira em combustão lenta, e seu aroma fez a pele de Perrin se arrepiar. Vão pagar. Todos vão pagar. Não havia nada indicando se Rand se referia aos Shaido, às Aes Sedai que tinham escapado, ou a ambos. Bera moveu a cabeça, incomodada, e Rand voltou a atenção a ela e Kiruna. Vocês juraram fidelidade e eu tenho isso aqui de confiança. Ele ergueu a mão e quase encostou o polegar no indicador para indicar a extensão. As Aes Sedai sempre sabem mais do que todo mundo, ou pelo menos é o que acham. Então confio em vocês para fazerem o que eu mandar, mas vocês não vão sequer tomar banho sem a minha permissão, ou a de uma das sábias. Desta vez foi Bera quem pareceu ter levado um murro. Seus olhos castanhos claros deslizaram até Emes e Sorilia com espanto e indignação, e Kiruna estremeceu com o esforço de não fazer o mesmo. As duas sábias se limitaram a remexer os chares, mas seus aromas eram idênticos. A satisfação emanava delas em ondas, um contentamento bastante soturno. Perrin considerou uma boa coisa que as Aes Sedai não tivessem o nariz dele, ou estariam prontas para começar a guerra naquele instante. Ou talvez a correr e às favas com a dignidade. Era isso que ele teria feito. Huarc permaneceu ali, absorto, examinando a ponta de uma de suas lanças curtas. Isso era assunto das sábias e ele sempre dizia não se importar com o que as sábias faziam, desde que mantivessem o dedo fora dos assuntos dos chefes dos clãs. Mas tem. O homem fazia uma grande cerimônia de desinteresse, cruzando os braços e olhando em torno do acampamento com uma expressão enfastiada. Mas mesmo assim seu odor era estranho, complexo. Perrin diria que o homem estava se divertindo, definitivamente mais bem-humorado que antes. O juramento que fizemos, disse Bera, por fim, plantando as mãos nos amplos quadris, é suficiente para conter qualquer um que não seja amigo das trevas. O toque ardiloso que ela deu a juramento era quase tão frio quanto o que deu a amigo das trevas. Não, elas não gostavam do que tinham jurado. E você ousa nos acusar? Se eu achasse isso, você estaria a caminho da Torre Negra com Tem, vociferou Rand. Você jurou obedecer, pois obedeça. Bera hesitou por um longo instante. Logo depois assumiu uma postura majestosa da cabeça aos pés, como qualquer Aes Sedai poderia fazer. O que informava algo. Uma Aes Sedai podia fazer uma rainha em seu trono parecer uma relaxada. Ela se curvou em uma mesura profunda, inclinando a cabeça em um movimento rígido e mínimo. Kiruna, por outro lado, precisou fazer um esforço visível para se controlar, assumindo com uma calma tão rígida e sensível quanto sua voz. Então devemos pedir permissão dessas respeitáveis mulheres a Aiel para perguntar se você já está disposto a ser curado? Sei que Galina lhe tratou mal. Sei que você foi espancado dos ombros aos joelhos. Aceite a cura, por favor. Até o por favor parecia uma ordem. Min se remexeu ao lado de Rand. Devia ficar grato pela oferta, assim como eu, pastor. Você não gosta de sentir dor. Alguém tem de cuidar disso, senão... Ela abriu um sorriso malicioso.
quase a mim de que Perrin se recordava antes da captura. Do contrário, você não vai conseguir se sentar na cela. Homens jovens e tolos, comentou Nandeira de repente, a ninguém particular. Às vezes suportam dores desnecessárias como sinal de orgulho e de tolice. O Caracarne não é um tolo, acrescentou Sulin em um tom seco. Também para ninguém particular. Eu acho. Randy abriu um sorriso afetuoso de volta para mim e disparou um olhar amargo a Nandeira e Sulin, mas, quando ergueu outra vez os olhos para Kiruna, seu olhar era rígido. Muito bem. Quando a mulher fez menção de se aproximar, ele acrescentou. Mas não de você. O rosto de Kiruna ficou tão rígido que parecia prestes a se quebrar. A boca de Ten se contorceu em meio a um sorriso amargo, e ele deu um passo em direção a Randy, que, por sua vez, estendeu a mão para um ponto atrás de si, sem tirar os olhos de Kiruna. Dela. Venha cá, Alana. Perrin levou um susto. Randy apontara para Alana sem nem olhar. Sentiu os pelos da nuca se arrepiarem, mas não conseguia decifrar qual era o problema. Ten também parecia assombrado. O rosto do homem era uma máscara imperturbável, mas os olhos escuros tremularam entre Randy e Alana, e a única definição que Perrin tinha para o aroma que o revirava em seu nariz era perplexo. Alana também levou um susto. Fosse lá por que motivo também estivera agitada desde que se unira a Perrin a caminho dali. Sua serenidade, no máximo, um fino verniz. Ela alisou as saias, lançou um olhar desafiador a Kiruna e Bera, dentre todas as pessoas, e deslizou com elegância para a frente de Randy. As outras duas irmãs a observavam feito professoras que queriam ter a certeza de que a aluna estava se saindo bem, mas não muito convencidas de seu potencial, o que não fazia sentido. Uma delas poderia ser a líder, mas a Alana era a Aes Sedai, assim como as outras. Tudo aquilo intensificava as suspeitas de Perrin. Misturar-se com as Aes Sedai lembrava muito uma travessia dos rios da Floresta das Águas perto de Lodo. Por mais pacífica que fosse a superfície, as correntes de baixo podiam pegar qualquer um pelo pé. Outras correntes pareciam surgir a cada instante, e nem sempre vindas das irmãs. Numa atitude chocante, Randy tomou o queixo de Alana na mão e ergueu o rosto dela. Bera soltou um arquejo. Pela primeira vez, Perrin concordou. Randy não teria sido tão ousado como a garota em uma dança em casa, e Alana não era uma garota em uma dança. Mantendo o espanto geral, a reação dela foi corar e exalar um odor de indecisão. As Aes Sedai não coravam, não pela experiência de Perrin, e nunca ficavam indecisas. Cure-me, disse Randy. Uma ordem, não um pedido. O vermelho no rosto de Alana se intensificou, e a ira invadiu seu odor. Suas mãos tremeram quando ela estendeu os braços e tomou a cabeça de Randy entre as mãos. Em um gesto inconsciente, Perrin esfregou a palma da mão que sofrera o corte de uma lança-chaio na véspera. Kiruna curara muito de suas feridas, e ele também já tinha recebido curas antes. A sensação era de mergulhar de cabeça em um lago congelante. A pessoa arquejava e tremia de joelhos fracos, e também sentia fome em geral. No entanto, o único indício de que Randy exibiu foi um leve arrepio. Como aguenta a dor? Sussurrou Alana. Então já terminou, respondeu Randy, afastando as mãos dela e deu meia volta, sem agradecer. Parecia prestes a dizer algo. Então fez uma pausa e virou-se um pouco para olhar outra vez os poços de Dumai. Todas foram encontradas, Randy Altor, disse Ames delicada. Randy assentiu uma vez, depois mais outra, de maneira ríspida. Está na hora de ir. Sorilia, você nomeia as sábias para assumir os prisioneiros dos Ashaman? E também companheiras para Kiruna e minhas outras vassalas. Ele abriu um sorriso breve.
Não quero que cometam erros devido à ignorância. Será feito como quiser, cara carne. Ajustando o chale com firmeza, as sábias de rosto curtido dirigiu-se às três irmãs. Juntem-se às suas amigas até que eu consiga encontrar alguém para guiá-las pelas mãos. Não era inesperado que Bera franzisse o senho, indignada, ou que Kiruna se tornasse a personificação da frieza. Resignada, quase emburrada, Alana encarou o chão. Sorilé não iria aturar aquilo e bateu as mãos, ríspida, e gesticulou impaciente. Então, mexam-se, mexam-se! Com relutância, as Aes Sedai se permitiam ser conduzidas, dando a impressão de que simplesmente estavam indo aonde queriam. Ames juntou-se a Sorilea e sussurrou algo que Perrin não conseguia entender bem. As três Aes Sedai, no entanto, pareceram entender. Pararam onde estavam, três rostos muito assustados encarando as sábias. Sorilea limitou-se a bater palmas outra vez, mais alto que antes, e as enxotou ainda mais rispidamente. Coçando a barba, Perry encontrou os olhos de Huark. O chefe do clã abriu um sorriso fraco e deu de ombros. Assunto de sábias. Para ele, tudo bem. Os Aiel eram fatalistas feitos lobos. Perrin olhou para Gedwin. O sujeito observava Sorilea passar um sermão nas Aes Sedai. Não. Eram as irmãs que lhe observavam. Uma raposa encarando as galinhas de uma gaiola fora de seu alcance. As sábias têm que ser melhores que os Ashaman, pensou Perrin. Tem que ser. Sihand percebeu o que se passava em volta e ignorou. Tem. Leve os Ashaman de volta para a Torre Negra tão logo as sábias assumam as prisioneiras. Tão logo. Lembre-se de ficar de olho em qualquer homem que aprenda muito depressa. E lembre-se do que eu disse sobre o recrutamento. Não tem como esquecer, Milord Dragão, respondeu o homem de casaco preto em um tom seco. Vou cuidar dessa viagem pessoalmente. Mas, se me permite tocar outra vez no assunto, o senhor precisa de uma guarda apropriada. Já discutimos isso, respondeu Rand com rudeza. Tenho usos melhores para os Ashaman. Se precisar de uma guarda de honra, esses que estão comigo bastam. Perrin, você... Milord Dragão, interrompeu Ten. O senhor precisa de mais do que uns poucos Ashaman à sua volta. Rand virou a cabeça para Ten. Seu rosto fazia jus ao de uma Aes Sedai em não revelar nada, mas seu odor fez Perrin querer jogar as orelhas para trás. Uma ira afiada como uma navalha desapareceu de repente em meio à curiosidade e à cautela. Uma fina e investigativa, a outra brumosa. Então, uma fúria cortante e assassina consumiu ambas. Rand balançou a cabeça bem de leve, e seu cheiro transformou-se em rígida determinação. Ninguém tinha um cheiro que mudava tão rápido. Ninguém. Ten só tinha os próprios olhos como guia, claro, e tudo que seus olhos podiam dizer era que Rand balançara a cabeça, mesmo que quase nada. Pense. O senhor escolheu 4 dedicados e 4 soldados. Deveria ter Ashaman. Perrin não compreendia. Achava que eram todos Ashaman. Acha que não posso ensinar a eles como a você? A voz de Rand era suave. O sussurro de uma lâmina deslizando na bainha. Acho que o Lorde Dragão é ocupado demais para ensinar, respondeu Ten, baixinho, porém o cheiro de raiva tornava-se a se elevar. Importante demais. Leve homens que menos precisem aprender. Posso escolher os mais avançados? Interrompeu Rand. E eu escolho. Ten sorriu, espalmando a mão em aquiescência, mas o odor de frustração quase o arrebatou. Mais uma vez, Rand apontou sem olhar. Ele. Desta vez, pareceu surpreso em descobrir que apontava diretamente para um homem de meia idade, sentado em um barril do outro lado do círculo de carroções, alheio à aglomeração em torno de Rand. Em vez disso, estava com o cotovelo no joelho e o queixo apoiado na mão.
Encarava as prisioneiras Aes Sedai com uma carranca. A espada e o dragão cintilavam na gola alta de seu casaco preto. Qual é o nome dele, Tem? Da Shiva, respondeu Tem, hesitante, analisando Randy. Cheirava ainda mais surpreso que Randy, e irritado também. Corlan da Shiva, de uma fazenda nas Colinas Negras. Ele serve, disse Randy, mas não soava muito seguro. Da Shiva está ganhando força depressa, mas costuma ter a cabeça nas nuvens. Mesmo quando está atento, não está totalmente presente. Talvez seja só um sonhador, e talvez a mácula em Saidin já esteja lhe tocando o cérebro. É melhor que escolha Torval ou Rochaid ou... A oposição de Tem pareceu varrer para longe a dúvida de Randy. Eu disse que da Shiva serve. Diga a ele que deve vir comigo, depois entregue as prisioneiras às sábias e vá. Não pretendo ficar o dia todo aqui discutindo. Perrin, apronte todo mundo para se mexer, e me encontre quando estiverem todos prontos. Sem dizer outra palavra, Randy saiu a passos firmes, com Minha tiracolo, e Nandera e Stulin o seguindo feito duas sombras. Os olhos escuros de Tem tremularam. Então ele também saiu andando, gritando por Gedwin, Rochaid, Torval e Kisman. Homens de casacos negros vieram correndo. Perrin fez careta. Mesmo com tudo o que tinha de dizer a Randy, não abria a boca uma vez sequer. Inclusive, talvez tudo saísse melhor longe das Aes Sedai e das sábias, e de Tem. Na verdade, não havia muito que pudesse fazer. Deveria estar no comando desde que trouxera o resgate, mas Ruark sabia o que precisava ser feito mais do que ele jamais soubera, e bastaria uma palavra a Dobraine Ravien para os Cairrienos e homens de Mayene. Eles ainda queriam dizer algo, embora tivesse se contido, até que estivessem sozinhos e Perrin perguntasse o que era. Então Ravien soltou. O Lord Perrin, é o Lord Dragão. Toda essa busca em meus corpos pareceu um pouco excessiva, interrompeu Dobraine baixinho. Nós nos preocupamos com ele, como o senhor entende. Muita coisa depende dele. Dobraine podia parecer um soldado, e era, mas também era um Lord Cairriano, e chafurdava no jogo das casas com todo aquele falatório cuidadoso, como qualquer outro Cairriano. Perrin não estava chafurdando no jogo das casas. Ele ainda está são, respondeu, ríspido. Dobraine apenas assentiu, como se concordasse, e deu de ombros para dizer que jamais tivera a intenção de questionar. Mas Ravien enrubesceu. Enquanto os assistia a ir de volta até seus homens, Perrin balançou a cabeça. Esperava não estar mentindo. Reuniu os homens de 2 rios, mandou que selassem os cavalos e ignorou todas as reverências, a maioria das quais parecia fogo de palha. Até Fire dizia que às vezes o povo de 2 rios levava reverências longe demais. Dizia que ainda estavam descobrindo como lidar com um Lorde. Pensou em gritar: Não sou nenhum Lorde, para eles, mas já fizera isso antes e nunca funcionava. Quando todos os outros correram para pegar seus animais, Danil e Tel Lenwin permaneceram para trás. Os irmãos eram 2 varapaus e muito parecidos, exceto pelo bigode afetado de Danil, feitos chifres retorcidos à moda taraboniana, enquanto Tel ostentava linhas finas de pelos pretos sob o nariz adunco, à moda de Arad Doman. Os refugiados tinham levado muitas novidades a 2 rios. Esses Ashaman vêm junto? Perguntou Danil. Quando Perrin balançou a cabeça, ele suspirou com tanta força, aliviado, que o bigode grosso até se remexeu. E as Aes Sedai? Perguntou Ban, ansioso. Vão ser soltas agora, não vão? Quer dizer, onde está solto? O Lorde Dragão, digo. Elas não podem continuar presas, as Aes Sedai. Vocês 2 apenas aprontem todos para cavalgar, disse Perrin. Deixe Hunt se preocupar com as Aes Sedai. Os 2 se encolheram, iguaizinhos. 2 dedos se ergueram para coçar os bigodes com preocupação,
e Perrin tirou a mão do queixo com um gesto brusco. Ficou parecendo que um homem estava com piolho quando fazia isso. O acampamento ficou bem movimentado depressa. Todos já esperavam a partida em breve, mas tinham deixado coisas por fazer. As serviçais das Aes Sedai prisioneiras e os condutores corriam para colocar os últimos itens nos carroções e começavam a acoplar as parelhas sob o tilintar dos arreios. Cairianos e maienenses pareciam estar em todos os cantos, conferindo celas e rédeas. Gaixa desnudos corriam para todo lado, embora os Aiel parecessem não ter muita coisa para arrumar. Lampejos de luz de fora do perímetro dos carroções anunciaram a partida de Ten e seus Ashaman, o que fez Perrin sentir-se melhor. Dos 9 que permaneceram, só outro além de Dashiva estava na meia-idade. Um sujeito atarracado com cara de fazendeiro, e outro de perna manca com uma franja de cabelos brancos tinha idade para ser seu avô. O restante era jovem, alguns um pouco mais que garotos, embora todos observassem o rebuliço com o autocontrole de homens que já tinham presenciado a mesma coisa dezenas de vezes. Eles de fato se isolavam dos outros e permaneciam juntos, exceto por Dashiva, que se mantinha um pouco afastado, observando nada. Recordando a excitação de Ten em relação ao sujeito, Pen torceu para que o homem estivesse apenas perdido em devaneios. Encontrou Rand sentado em um engradado de madeira, os cotovelos nos joelhos. Sulin e Nandera, agachadas confortavelmente uma de cada lado do amigo, ambas evitando olhar a espada em sua cintura. Erguendo as lanças e os broquéis de couro de touro com um ar despretensioso, mesmo ali no meio da gente leal a Rand, elas mantinham o olho vivo em qualquer coisa que se movesse perto dele. Min permanecia sentada no chão, aos pés dele, as pernas enfiadas debaixo do corpo, sorrindo. Espero que saiba o que está fazendo, Rand, comentou Perrin, remexendo o cabo do machado para se acocorar. Além de Rand, Min e as duas donzelas, ninguém estava por perto bastante para ouvir. Se Sulin ou Nandera fossem correndo até as sábias, paciência. Sem mais preâmbulos. Perrin revelou o que vira naquela manhã. O que farejara também, mas não disse isso, pois Rand não estava entre os poucos que sabiam sobre ele e os lobos. Então fez com que tudo parecesse apenas visto e ouvido. Os Ashaman e as sábias. Os Ashaman e as Aes Sedai. As sábias e as Aes Sedai. Todo emaranhado de pólvora que poderia irromper em chamas a qualquer instante. Perrin não poupou os homens de Dois Rios. Eles estão preocupados, Rand, e, se eles estão suando frio, pode ter certeza de que os Cairrianos estão pensando em fazer alguma coisa. Ou os Tairenos. Talvez só ajudar na fuga das prisioneiras. Talvez coisa pior. Luz. Já vejo Danil, Tel e mais outros 50 auxiliando a fuga, se soubessem como. Você acha que algo além seria tão pior? Perguntou Rand baixinho. Perrin, arrepiado, encarou o amigo nos olhos. 1000 vezes, respondeu, no mesmo tom baixo. Não vou participar de nenhum assassinato. Se você tentar, eu me meto na frente. Um silêncio se estendeu entre os dois, olhos azul acinzentados contra olhos dourados, sem piscar. Franzindo o senho para um dos rapazes de cada vez, Min soltou um suspiro exasperado. Seus 2 cabeças de lã. Rand, você sabe que jamais vai emitir uma ordem desse tipo, muito menos deixar qualquer outra pessoa fazer isso. Perrin, você sabe que ele não vai fazer nada assim. Agora parem de se estranhar feito 2 galos e um galinheiro. Solane deu uma risadinha, mas Perrin quis perguntar a mim de onde vinha tanta certeza, embora não fosse uma pergunta que pudesse proferir em voz alta ali. Rand passou a mão no cabelo, então balançou a cabeça, igualzinho a um homem discordando de alguém que não estava presente. O tipo de voz que os loucos ouviam. Nunca é fácil, não é? Comentou o dragão, depois de um tempo, tristonho. A verdade amarga é que eu não posso dizer o que seria pior. Não tenho boas escolhas. Elas próprias garantiram que fosse assim.
A expressão era de desalento, mas um odor de ira fervilhava em seu corpo. Vivas ou mortas são um peso em minhas costas, e vivas ou mortas pode me destruir. Perrin acompanhou o olhar dele até as prisioneiras Aes Sedai. As mulheres estavam de pé, todas juntas, embora ainda assim guardassem certa distância das três que tinham sido estancadas. As sábias em volta estavam As sábias em volta entoavam ordens ríspidas, considerando os gestos que faziam e as expressões duras das irmãs da torre. Talvez as sábias também soubessem cuidar daquilo melhor que Rand. Se pelo menos ele tivesse certeza. Você viu alguma coisa, Min? Perguntou Rand. Perrin levou um susto e dirigiu um olhar de advertência à Sulindandeira, mas Min riu baixinho. Inclinada junto aos joelhos de Perrin, a jovem de fato parecia a Min que ele conhecera. Era a primeira vez desde que a encontrara nos poços. Perrin, elas sabem sobre mim. As sábias, as donzelas, talvez todas elas. E não ligam. Min tinha um talento que escondia tanto quanto ele escondia os lobos. Às vezes, via imagens e auras em torno das pessoas, e às vezes sabia o que significavam. Você não faz ideia de como é, Perrin. Eu tinha 12 anos quando começou e não sabia guardar segredo. Todo mundo achava que eu inventava as coisas. Até que eu disse a um sujeito na rua que queria se casar com uma mulher. Eu já tinha visto os dois juntos. Só que ele já era casado. Quando o homem fugiu com a tal mulher, a primeira esposa levou uma turba até a casa das minhas tias e começou a me acusar de ser responsável, de dizer que eu tinha usado o poder único no marido dela ou dado uma poção aos dois. Min balançou a cabeça. Ela não estava muito lúcida, só precisava culpar alguém. Teve também um falatório sobre eu ser amiga das trevas. Uns mantos brancos tinham passado pela cidade, mais cedo, tentando agitar o povo. Só precisa disso. De todo modo, tia Hannah me convenceu a dizer que eu só tinha ouvido uma conversa entre os dois. Tia Minnie jurou que me daria uma surra por ficar espalhando histórias, e tia Jan disse que eu ia me medicar. Elas não fizeram nada disso, claro, porque já sabiam a verdade, mas se não tivessem sido tão realistas em relação a eu ser apenas uma criança, eu poderia ter sido machucado ou até morta. A maioria das pessoas não gosta de pensar que alguém sabe seu futuro. A maioria não quer saber de nada, a não ser que seja coisa boa. Nem minhas tias gostavam, mas para os Aiel, eu sou uma espécie de sábia honorária. Certas pessoas fazem coisas que as outras não conseguem, disse Nandeira, como se essa explicação bastasse. Min deu outra risada, estendeu a mão e tocou o joelho da donzela. Obrigada. Agitando os pés por baixo do corpo, Min ergueu os olhos e encarou Rand. Agora que ria outra vez, parecia radiante. A irradiância permaneceu, mesmo depois que ela fechou o sorriso. Não estava muito satisfeita. Quanto à sua questão, nada de muito útil. Tem sangue no passado e sangue no futuro, mas isso já dava para imaginar. É um homem perigoso. Eles parecem estar juntando imagens, feitas a Aes Sedai. Um olhar de esguelha da Shiva e aos outros Ashman informavam a quem ela se referia. A maioria das pessoas tinha poucas imagens ao redor de si, mas Min dizia que as Aes Sedai e os Guardiões sempre tinham muitas. O problema é que o que eu consigo ver está borrado. Acho que é porque eles estão retendo o poder. Isso com frequência acontece com as Aes Sedai, e piora quando elas estão canalizando. Kiruna e aquele bando exibem muitas imagens, mas estão sempre tão próximas umas das outras que tudo... Bom, vira um amontoado. Na maioria das vezes. É ainda mais confuso com as prisioneiras. Esqueça as prisioneiras, respondeu Rand. Elas vão continuar prisioneiras. Mas, Rand, eu sinto que tem alguma coisa importante. Se pelo menos eu conseguisse saber o que é. Você precisa saber. Se você não sabe de tudo,
Precisa seguir em frente com o que sabe, entoou Randy em um tom seco. Parece que eu nunca sei de tudo, nem o suficiente na maioria das vezes. Mas não há outra escolha a não ser seguir em frente, não é mesmo? A frase nem de longe foi uma pergunta. Loyal se aproximou a passos largos, radiante de energia, apesar do cansaço óbvio. Randy, eles disseram que estão prontos para ir, mas você prometeu falar comigo enquanto a coisa está fresca. De súbito, suas orelhas murcharam, constrangidas, e aquela voz retumbante assumiu um ar de tristeza. Me desculpe. Eu sei que não deve ser agradável, mas preciso saber. Pelo livro. Pelas eras. Dando risada, Randy se levantou e cutucou o casaco aberto do Ogier. Pelas eras? Todos os escritores falam assim. Não se preocupe, Loyal. Ainda vai estar fresco quando eu contar. Não vou esquecer. Apesar do sorriso, um odor azedo e soturno emanou dele, mas logo se esvaiu. Quando estivermos de volta em Caerhien, depois que todos tomarmos um banho e dormirmos numa cama. Randy gesticulou para que da Shiva se aproximasse. O homem não era magro, mas se movia de um jeito indeciso e serpenteante, com as mãos cruzadas na frente do corpo, o que lhe conferia um ar de magreza. Milord Dragão? Perguntou, inclinando a cabeça. Você sabe abrir um portão, da Shiva? Claro. Da Shiva começou a limpar as mãos, estalando a ponta da língua. E Perry imaginou se o homem sempre ficava nesse nervosismo, ou só quando falava com o dragão renascido. Quer dizer, o Mihael ensina a viagem assim que um aluno se mostra forte o bastante. O Mihael? Retrucou Randy, piscando. O título do Lord Masrin tem, Milord Dragão. Quer dizer líder, na língua antiga. O sorriso do sujeito conseguia ser nervoso e condescendente ao mesmo tempo. Eu li bastante na fazenda, todos os livros que os mascates levavam. O Mihael, murmurou Randy em um tom de desaprovação. Bom, que seja como for. Abra um portão até Caerhien, da Shiva. Está na hora de ver o que o mundo andou aprontando enquanto estive fora e o que precisarei fazer a respeito. Então riu, uma risada pesarosa, mas que fez Perrin se arrepiar.